Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Segunda-feira, 15 horas e 26 minutos e 18 de 7 de 2022. Temos uma tarde nublada, 21 graus aqui em São Paulo. E eu vou iniciar os trabalhos fazendo um segundo racional, né? Eu falaria, pessoal, nesse momento em comprar no mini índice. Nós acertamos o racional da manhã, compra 98,450 com alvo a 99,100 para testar se as nossas garras de águia estão afiadas. Foi mais um acerto que nós tivemos, né? E naquelas estatísticas que eu coloco desde dezembro até agora, nós erramos 7 pregões só. Eu acho que a gente acertou um número muito maior do que a gente fala, porque em muitos pregões a gente... em alguns, né, falamos mais de uma vez, então... Eu diria que a gente acertou aí mais de 150 pregões e erramos 7. Então a gente falou em compra 97,830. Eu acredito que volte hoje ainda aos 99 mil pontos. Então se a gente acertar, né, 99 menos 97,830, a gente vai estar falando em 1.170, mais os 650 da manhã, 1.820. Eu não sei se vai fechar realmente nos 99, mas que vai dar bom, como diria o poeta, esse racional vai. Até o fim da gravação eu chuto que vai estar ali a 98.400, 98.500. Ok? Por que está recuando, né? Vamos até... Não, eu vou fazer o que eu estava fazendo quando eu terminei. Minha bateria ia acabar, agora está tudo certo aqui. Teve um querido aluno que ele perguntou se eu achava mais negócio Via 3, que é a antiga Via Varejo, né? Uma besteira chamar de Via, enfim, mas a empresa não é minha, né? Eu vejo uma boa oportunidade de compra, recuo até a média de 21 na Via. A simetria fala em 3,39, quem sabe em 2 semanas, teste da parte alta deste alargamento. Não é exatamente um canal porque as retas não são paralelas, né? Aí ele perguntou da Amar 3 ou CIA. A Amar 3 tem uma formação de topos e fundos ascendentes. Eu prefiro a Amar 3, mas todos esses ativos estão interessantes. Por ordem, eu escolheria Amar 3. CIA ainda não acionou pivô, está para inflexionar. Né? No caso, a Amar já está inflexionada, já reverteu. Só que é claro, né? A mínima foi 1,62, está 2,12. Quando você pega a CIA, você pega mais perto do fundo. Mas eu prefiro a Amar. E minha terceira opção seria Via. Certo? Legal. Faltou fazer Bitcoin na gravação do outro vídeo. Mas eu me manifestei ali através do Instagram, do Telegram. O Bitcoin cumpriu uma simetria em V ao alcançar 22.401. Chegou a trabalhar 22.760, recuou. Né? Tem algumas notícias negativas. Ó. Por exemplo, aqui Binance afirma que multa do BC da Holanda é desdobramento esperado, tal, 3,325 milhões de euros por operação irregular, tal. Mas eu não vejo que esse seja um driver assim, para mudar a direção do ativo e acima de 22.401 só tem resistência a 31.737. Aí a gente tem como alternativa, para quem não tem conta em exchange porque não quer ter ou por qualquer razão. Por exemplo, meu filho opera Bitcoin, eu tenho um amigo que opera um Bitcoin, mas eles gostam de operar através do BitH11 ou Hash11. O BitH11 ombro, cabeça, ombro invertido, está rompendo um pivô ao trabalhar acima de 27,89 e tem um gap aqui para preencher. Então, uma boa oportunidade na minha visão. E tem o Hash11 que tem um pouquinho de Bitcoin e tem 1/3 de Ethereum ou Ethereum, ombro, cabeça, ombro invertido, rompendo 17,60, deve caminhar para preencher o gap aqui aos R$24 ainda nessa semana. Está cruzando médias em modo compra. E um gap de fuga. O milho eu já tinha comentado, né? Fazer um reforço aqui.
O ponto-chave 8867 que projeta 95. Tem o padrão da alavanca, fundo mais alto que o anterior. O DI, né, está acompanhando os Treasuries norte-americanos. Não dá para falar que tem sinal de topo nesses níveis aqui. Os títulos americanos de 10 anos estão subindo, apesar de estarem abaixo da média de 21. Falando sobre os índices, né? O índice de consumo, ele desconfigura um mastro bandeira, mas ainda acho ser mais provável o movimento de rompimento de 3.192, portanto um cenário de alta. O índice de energia, ele também, né, mantém uma ideia de inclinação altista, ombro, cabeção, ombro invertido. O índice de materiais tem um sinal de fundo, mas precisa de alguma coisa mais forte para passar confiança. O minério de ferro e o petróleo estão em alta, o índice de materiais não, isso chama a atenção no sentido negativo. Ou está muito atrasado, né, ou tem alguma coisa estranha. Nós temos aqui um martelo no índice imobiliário, quem sabe aciona até o final do pregão, a 650 com 70, eu acho que é o caminho mais provável, é um recuo para formar pivô. E até na esteira, né, dos bancos americanos, e FNC está acionando fundo acima da máxima do martelo 908791. Tem o fundo anterior, que é um ponto importante, 9169. Está exatamente aqui, né, 970. E tem Small 11. Há um fundo mais alto que o anterior. Claro que o ponto-chave é anular aqui essa ilha de reversão, romper 95,79, levar a média. Aí tem um gap, dois gaps para puxar preço. Pode buscar 110 no curto prazo. E a bolsa de Xangai, né, que deixa um sinal de fundo importante, um engolfo, né, e deve, salvo se tiver alguma coisa muito negativa nos futuros americanos até o final, qualquer driver fora do radar, mas deve seguir uma trajetória de recuperação. Aí teremos o índice Nikkei, inclinado para cima também, respeitou uma LTA, o pivô de alta deve ser confirmado no rompimento de 27,062 em um ou dois pregões. E temos o minério de ferro. O minério de ferro, se fechar assim, deixa um sinal de fundo no semanal, que é um arame, mas tem muito chão até sexta. Eu acho que vai romper até a máxima da semana passada, 114,30 nos próximos dias. Fechasse hoje, digamos assim, né? Então tem um martelo que está sendo acionado no rompimento de 101,70. E o petróleo também está em alta, né? O petróleo acionou um martelo, tem mais espaço para repicar. O petróleo cumpriu plenamente a simetria, né? Tanto em Londres quanto em Nova York. Está acionando um martelo em Nova York, o WTI negociado na NYMEX. Está rompendo 97 dólares. Então os títulos americanos nós já vimos. Vamos falar aqui do índice de tecnologia Nasdaq. Estou tomando um suco de uva branca aqui, Suvalã. Hoje tem alguns lugares aqui em São Paulo para vender, mas há um tempo atrás, quando eu trabalhava na indústria, ainda não tinha, mas eu conhecia lá de Bento Gonçalves, é uma das empresas do grupo Tecnovim que eu atendia. Simetria em V no índice Nasdaq com alvo a 11,689 não foi cumprido. Se o for, rompe esse triângulo ascendente, que é um padrão poderoso de inflexão. Nós temos algo parecido no S&P, só que aqui é um triângulo simétrico, um provável gap de fuga com martelo acionado. Romper o triângulo coloca o S&P em outro patamar, e o índice Dow Jones, que está rompendo uma cunha de baixa, que é um padrão altista que tem a sua parte superior rompida. Ah, professor, mas está negativo, como é que está rompendo? Rompe por inércia, né? E deve ter continuidade. Porque a própria formação do candle no espaço lateral, né, pós dia 15 de julho, mostra um rompimento, mas é claro, é desejável que feche em alta aqui, para que seja um rompimento firme, não arrastado.
O VIX, nós falamos novamente em venda 28, 29, está 25. Acredito que exista um estresse de 23 com 74, mínima do dia 8. E a busca por essa LTA que guia o preço desde o dia 4 de novembro. Então o VIX é para baixo, no meu entendimento e interpretação. E, queridos, temos aqui o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, é ultra short. Eu vejo aqui, é quase uma ilha, né? A mínima do candle do dia 15, 33, depois 33,10, não é exatamente um gap, mas independente de por um ou outro centavo não configurar um gap aqui, é a ideia da ilha, né? Um doji lápide, um candle vermelho acionando, aí fica isolado, tocou uma linha de retorno, é aquela história de observar as árvores, não somente as árvores, mas a flor. Presta. EWZ. É a mesma coisa, você vai trabalhar com imóvel de leilão. Tem um monte de teorias, na prática é diferente, né? Que é uma atividade que eu tenho me especializado e tenho trabalhado também. Por exemplo, se você compra um imóvel, você vai lá, conversa, você tem a coragem de dialogar, por exemplo, com quem está ocupando e faz um acordo, é a melhor coisa, eu fiz isso. Né? Com respeito, só que assim, né? Eu também não vou falar de um mundo encantado aqui pela sinceridade, pela verdade que eu trabalho com vocês. Eu dei 3 oportunidades da pessoa ficar um período a mais até ela se mudar, não se mudou. Não houve despejo, não houve nada. As pessoas saíram, aí quando eu dei esse terceiro período, eu fiz um acordo, eu falei, acho que vamos ter um bom relacionamento, as pessoas, elas pareciam sinceras, mas eu falei para minha advogada, a minha intuição diz que eu vou ter algum tipo de surpresa e tal. Levaram todas as portas, né? Foram, acho que 12 portas, são 2 casas, uma em cima e uma embaixo, aí levaram vaso sanitário, enfim. Mas foi melhor do que algo feito de forma hostil. E depois a gente fez um acordo para parcelar o débito que eles ficaram a partir do momento que o juiz fixou o aluguel. Você vai seguir o protocolo, pode dar certo ou não, é como na bolsa. Eu não posso querer que os movimentos feitos, pessoal, sejam de livro. Às vezes faz, às vezes não. Não, às vezes não. É como em qualquer área, né? É como em vendas, é como no marketing. É quando você vai trabalhar com rede social, não tem uma regra absoluta. Tem um parâmetro, né? Tem um farol, tem um balizamento, mas aí é a mesma coisa de você querer, por exemplo, mexer numa TV, num videogame, olhando o manual. Né? Muitas coisas são na prática, porque o manual é algo genérico. Então nós temos aqui no EWZ uma mínima e uma máxima mais altas que a sexta-feira. Eu vejo isso como uma confirmação de fundo. A Bolsa do Reino Unido fechou em alta também. Tem praticamente um 3 rios aqui, né? Apesar de serem 4 fundos. É o mesmo racional. Né? Deve continuar uma trajetória altista aqui. A barra de sexta negou a de quinta, de hoje deu continuidade. A mínima de hoje foi praticamente a máxima de sexta, isso é muito importante. Aí temos aqui, queridos, um ombro cabeção invertido na Bolsa de Paris. Um pivô de alta acionado no rompimento de 6053, né? O Eurostock 50 tem também um ombro, cabeção, ombro invertido cravado sobre a parte baixa, de uma cunha, né? Então a parte alta deve ser testada ainda essa semana, no decorrer dos próximos dias. E nós temos o índice DAX, padrão da alavanca, se romper e deve fazê-lo, 13,019, pivô de alta na veia, tem gap acima do preço, ó, 1, 2, 3 gaps. Considero também um fundo duplo com eixo a 13,019. E temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, sinalizando fundo, né? Então houve um doji no dia 14, a sua máxima foi rompida a 972,90, enfim, aparentemente nós teremos um fundo aqui confirmado e uma inflexão. Temos o DXY, importante referência para o dólar contra uma cesta de moedas acionou fundo na sexta na perda da mínima do candle anterior a 108,139, acho que teremos continuidade, o candle de hoje mostra isso. 0,63 de queda para o padrão de volatilidade do DXY é algo relevante, bastante importante. E temos o Ibovespa em dólares, né? Também confirmando fundo sobre uma linha de retorno. Temos aqui um ARAM
Mi. Se observarmos os corpos, né? Um martelo acionado no rompimento 17,923. BOVA 11, né? Estudamos no broadcast, agora estudamos no Cartesian, né? Aliás. O BOVA 11 pode estar marcando um fundo aqui para dias ou semanas. O candle de hoje não ficou isolado, né? A máxima 93,58 está acima, portanto acionando. Sobre o fundo anterior também 93,06. E a ideia é que a gente tenha o teste dos 98 aqui nos próximos dias para ver a força deste repique. Ibovespa respeitou linha de retorno pinça de fundo, então tem um potencial grande aqui de valorização. E o mini índice, né? A gente falou no racional ali 97,830, acho que foi isso, né? 800 e pouco. Está um pouco acima, acredito que busque algo perto dos 99 até o final, ou mais perto dos 99 do que dos 98 para fechamento. O dólar está resiliente aqui, mas com sinal de topo duplo. Falamos do Bitcoin e tal. E pessoal, falando do mini índice especificamente, coloquemos aqui um livro de ofertas, né? Vamos ver como é que... Talvez assim, se a gente estivesse numa sala, uma imersão, a gente falou 97.800 e alguma coisa ali em compra, ou a gente poderia colocar um alvo a 99 ou sair no leilão de fechamento, seria a estratégia. Acho que seria essa mais ou menos a estratégia. De uma forma ou de outra, acho que vai estar perto ali dos 98.600, alguma coisa assim no fechamento. Está fazendo um pullback, né? Pullback do topo anterior, fechou o gap. Então nós não teremos aqui uma ilha, a gente já pode descartar esse cenário. Ok, tem a orientação macro aqui desse canal, né? Pessoal, eu vou fazer a carteira Fly USA. Eu vou fazer essa carteira, aí depois eu faço a Pocket, a Ouro, enfim. United Steel, mega oportunidade na esteira do petróleo, que deve recuperar se ela também deve fazê-lo. É uma ação que eu acredito pode subir 30% a 40% aí no horizonte de um mês. Aí nós temos Tesla, né, já em processo de recuperação. A Tesla deve romper esse triângulo e buscar algo perto de $900 aí no curto prazo. A AMD, baita oportunidade, já tem zigue-zague ascendente, né, uma correção normal dentro do movimento. Eu falaria em $110 aí no mês de agosto. E Deere & Company inflexionando, rompendo pivô. Está cedendo aqui um pouco por causa do gap, mas nada que mude a ideia, a leitura de inflexão, de virada para este ativo. E naturalmente, se romper o triângulo, a colocará em um território francamente comprador. Aí temos Cat, Caterpillar, uma outra que está inflexionando. A gente tem uma simetria que está guiando esse processo, um pullback sobre as médias estão justapostas. E também bastante otimismo. Duvido que esse ativo bata $200, $210 aí na virada do mês. XP seria praticamente uma exposição que a gente está fazendo da BTG aqui no Brasil, né? Está devolvendo a alta, mas simplesmente fechando o gap. Penso que o ativo está extremamente descontado. Se romper a CLTB, a colocará num território comprador. Teve um aluno que mandou um e-mail perguntando se XP tem um fundo, portanto, 3 rios.
Não é aquela história de não ser algo de livro, né? Não é algo de livro, mas são relativamente equidistantes. Então, portanto, sim. Né? É praticamente aqui uma cunha, né? Enfim. Aí temos Mercado Livre, que para mim é uma heresia, né? Mercado Livre negociar $690 é algo absolutamente surreal, assim como o varejo aqui no Brasil está muito detonado. É um pullback na parte baixa de um triângulo que tem condições de jogar o preço a 752,66 ou até nos 840 no mês de agosto. GM já é uma empresa que me traz algum desconforto, os fundamentos não são tão descontados. Se o mercado americano começar a subir, é uma empresa que a gente deve trocar na carteira. Tem essa hipótese sim. E GM não, essa já é ativo ouro, né? Testando o eixo de um W. Só um repique é capaz de trazê-la a 36,13. Tem um W com eixo a 33,13. Alvo aqui a 36,13, né? Eu não errei não, ó. 33,13 e 36,13 aqui. JP Morgan. A gente vê os bancos reagindo e JP Morgan não pós-balanço. Não na proporção que a gente imaginava, mas assim, pessoal, concorda que a ideia de um mastro-bandeira, né? Sobe, corrige até a média. Aqui tudo bem que esse candle destoa um pouco, mas é uma ideia do mastro-bandeira, né? Tem até uma simetria altista, acho que está bem descontada e vai também decolar. E hoje eu até estava vendo uma reportagem, né? Que o mercado cai aqui, no mercado norte-americano cai de olho na Apple, né? Ó, com Apple no radar. Né, que ela sobe, perdi 1,68 depois de ter subido mais cedo. Cada coisa que a gente lê, né? A questão é que o ativo está em alta. Só que aí, pessoal, eu dei uma viajada na maionese, que eu estava fazendo um gráfico de 2 horas. Eu sei reconhecer os meus atos falhos aqui. Eu vou voltar... aos ativos aqui da carteira Fly USA e eu vou refazê-los. Então, nós temos a Apple, né, corrigindo depois de atingir um alvo de simetria. É aquela ideia que cede para pegar fôlego, sangue novo e depois subir. JP Morgan, né, talvez esteja subindo menos do que se esperava, mas está na média de 21, a ideia é que ela seja rompida e projete $132 aqui no curto prazo. Então considerem como estudo intraday o anterior. GM 1, 2, 3, 3 rios, rompimento do eixo de um W a 33,13 e alvo sim a 36,13. Só mudou a forma de ver aqui. MME, que é 3M, passa um nível de desconforto, mas assim, os fundamentos não são tão descontados, mas é uma grande empresa. Só que a partir do momento que ela romper, se eu fizer 132,03, portanto um W, vai levar a média de 21 e vai inflexionar, né? Então o Mercado Livre é um ativo aí para $1.000 no curto prazo, está prestes a romper um triângulo simétrico, né? XP é uma exposição bastante descontada, quem pega faz uma fase embrionária. Caterpillar, vamos ver aqui, CAT, rompimento falso de 169,29, uma estrela, uma Morningstar. Ah, professor, mas a Morningstar, esse candle teria que ser vermelho. Aquele negócio que eu falei da prática, né, do mundo encantado, nem sempre você tem um padrão de livro. É uma Morningstar, estrela da manhã. Deere & Company, o ponto-chave é romper essa linha superior, e especialmente depois 308,02, acionando o pivô, materializando uma inflexão técnica. E a AMD já está rompendo o pivô acima de 80 com 47. Tem muito espaço aqui, 108, 110. Talvez até o gap aqui para fechar a 118,59 no próximo mês. E Tesla já tem uma orientação altista de topos e fundos ascendentes, rompendo o triângulo, em especial a cabeça do pivô a 76494. O céu é o limite. United Steel Corporation rompendo o pivô, a média de 21 é a primeira barreira. Se romper, projeta 20,41, máximo do dia 27. Posteriormente, só tem parada lá pelos $26, 25,89. Pessoal, então está entregue. Vamos ver como é que vai reagir aqui o mini índice até o final.
existe uma correção em andamento, até porque arrefeceram, né, os benchmarks norte-americanos, mas o caminho mais natural seria um processo de recuperação. Nós não temos esse gap mais aberto, portanto faz sentido aqui tirar o amarelinho. Gap absolutamente preenchido. A gente está aqui numa região de fundo anterior 97.740 e região, né, que marcou o final da sessão de sexta-feira. Acredito numa boa recuperação, talvez não a 99, mas um rompimento de talvez de 98, anime aí um pouco os players. Vamos ver aqui um gráfico de 15 minutos, se a gente tem alguma coisa. As bolsas americanas devolveram e aqui no Brasil devolveu também a alta, né? Então precisaria reagir a partir daqui e trabalhar acima, especialmente do topo anterior a 97.975, né? Então o mercado ele não perde as chances de devolver em qualquer brecha que os compradores dão, os vendedores entram rasgando, né? Então devolveu a alta 96.155. Vamos deixar esse ponto marcado aqui no gráfico e aí se fechar realmente assim, eu ainda acredito no processo de recuperação, mas aí teremos que remar, como diz o amigo meu, tudo de novo. Mas aquele primeiro movimento da abertura nós acertamos, né? Então quem... É aquela história que eu falo de onde o calo aperta. Quem, por exemplo, sabia que ia ter que zerar no final, chegou ali no alvo nos 99, aí tem que estudar se vale a pena manter-se posicionado ou não, né? Então... Mas acredito ainda em algum nível de recuperação, uma boa recuperação até o final, talvez fechando ele perto de 98,5, alguma coisa assim. Mas o racional que a gente iniciou, 97.800 por ali, eu estou muito seguro que o mercado vai fechar acima disso, inclusive acima dos 98 mil pontos. Queria dizer isso, saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, que tenhamos boas novas, uma boa semana de recuperação. Se hoje eu fosse chutar um fechamento no leilão, eu colocaria 98.610. Então, quer dizer, daria quase 1.000 pontos a partir deste momento, às 15 horas com 54. Um grande abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu!